Abra as vossas Bíblias comigo. Em João capítulo 1, no versículo 28 e 29, queremos falar sobre a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, com coelhos. A Páscoa representa a morte e a ressurreição de Jesus. O sentido da Páscoa é quando Jesus se entrega à morte e ao terceiro dia ressuscita dos mortos. Em João capítulo 1, Jesus, quando está no versículo 28, para ser batizado por João Batista, e essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, e que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagino que muitas pessoas naquele dia, daquele batismo, várias pessoas vinham até João, e João sempre pregava um evangelho duro, e dizia: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E ali, quando várias pessoas talvez vai passando pela fila, João está dizendo: essa aí é uma cascavel, essa daí é uma anaconda, essa daí é uma jararaca, é todo tipo de cobra. Mas quando chega Jesus na frente de todos, ele diz: este aí é diferente. Eis o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo. Ele agora está dizendo que Jesus é o Cordeiro que tinha que vir. Como diz no Velho Testamento, o Cordeiro macho de 1 ano, sem defeito algum, sendo macho, homem e 1 ano adulto, trazia a simbologia lá em Êxodo 12, a saída do povo hebreu do Egito, a saída da libertação do povo de Deus da mão de Faraó. Traz a simbologia que a morte de Jesus e a ressurreição, a morte que Jesus teve que passar por ela para se entregar para ela, a morte não venceu Jesus. Ele se entregou, mas tomou ao terceiro dia. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia fala que ele está vivo para todo sempre. Nós cremos que Jesus foi o único que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Muitas pessoas que adoram outros deuses, adoram outros senhores, todos os seus deuses morreram e não voltaram mais. Agora Jesus foi o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos, que não há nenhuma evidência dos seus ossos. Não há nenhuma evidência que Jesus está no sepulcro, com seus ossos no caixão. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia nos fala que quando João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o único que poderia lavar a minha vida e a sua vida com o seu sangue precioso. O sangue de Jesus da nova aliança, o sangue de Jesus que liberta, o sangue de Jesus que cura, o sangue de Jesus que purifica o homem de todo o pecado. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte, mas por um homem também veio a graça. Está dizendo que o primeiro homem foi Adão, mas o segundo homem, Jesus, veio para consertar o que Adão fez.
A Bíblia diz, Romanos 5,12, pelo que por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão entrou e não obedeceu a Deus, e trouxe o pecado para toda a humanidade. A Bíblia nos fala, no versículo 13 ainda, de Romanos 5, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Versículo 17, porque se pela ofensa de um só homem, que é Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aleluia. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia fala que o primeiro homem, e vários homens da história, todos os homens da história falharam. De Gênesis a Apocalipse, todos os homens falharam, menos Jesus. Jesus foi o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, tira o pecado do mundo, porque Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor que reina para todo sempre, aquele que tem poder para curar, libertar, salvar e ressuscitar mortos. É o que tem poder para dar vida e vida com abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado por Adão, Jesus consertou tudo. Somente naquele que crê no seu nome. Jesus veio para os seus não o quiseram, o rejeitaram. Então vieram para os gentios, vieram para nós. E nós o confessamos, mas a Bíblia fala que toda língua confessará, todo joelho dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Digam aleluia. João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra comigo Isaías capítulo 53. No versículo de número 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Pelo que lhe darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, versículo de número 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um ano atrás estava com o pastor Carlos na Bahia, juntamente com o Bruno também, né? Estava também o Bruno? Estava, né? Bruno. E aí nós fomos conhecer um rebanho. Tinha ovelhas no rebanho e bodes, de um lado e do outro, ou misturado, estava misturado. Aí eu perguntei, pastor Carlos, qual é a diferença da ovelha para o bode? Quando a ovelha é degolada, é morta, não faz barulho, é mansa. A morte dela é praticamente silenciosa, mas o bode ele berra, o bode grita. A natureza da ovelha para o bode, aqui está mostrando o Cordeiro de Deus, comparando aqui a uma ovelha mansa, aleluia, que através dele veio para resgatar o homem do pecado, e a Bíblia fala que ele foi para o matadouro em silêncio. Realmente a ovelha não faz berro algum, não grita, não desespera, enquanto o bode grita e faz barulho. Aí observamos aqui, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Nesta mensagem, neste texto bíblico, quando Jesus agora está no Gólgota, lugar da caveira, e ali ele diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Está aqui a resposta. Ele pergunta para Deus por que Deus o abandonou naquele momento. Por quê?
Quando Deus olha para o Filho Jesus, Jesus sendo o Senhor dos céus e da terra, ali como o Cordeiro, o Pai olha para o Filho e não responde, porque naquele exato momento, todas as nossas dores e sofrimentos estavam sobre Ele. Todas as nossas transgressões e iniquidades estavam em cima dele. E por estar sobre ele, o Pai que vê o que é santo, não pôde olhar naquele momento para o Filho. Então o Pai vira as costas daquele momento para o Filho. E quando Jesus sente desprezo do Pai, porque Jesus é santo, 100% santo, e tinha comunhão com o Pai perfeita, naquele momento ele leva os nossos pecados, então todas as nossas iniquidades estavam sobre ele, então o Pai não pode olhar a iniquidade, porque o Pai é santo. Então o Pai vira as costas para o Filho. Aí o Filho gritou, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? A Bíblia nos fala então, naquele momento Jesus ele dá o brado e se entrega à morte. Se entrega à morte naquela sexta-feira. Aleluia. E aí a capetada do inferno reuniu, imagino eu, posso trazer interpretação bíblica pela hermenêutica, pela homilética, e aí a capetada do inferno fez uma mesa, um banquete, e falou, é o fim de todas as gerações. Esse tal de Jesus já era, o diabo falando para o outro, acabou, vencemos. E reuniram, imagino eu, que fizeram um jantar, uma festa, beberam todas, comemoraram. Só que a alegria deles durou pouco. Quando chegou no sábado, quando chegou no domingo, no terceiro dia pela manhã, Jesus o Nazareno ressuscitou dentre os mortos. E aonde ele foi? Nas profundezas mais baixas do abismo e do inferno, tomou a chave da morte da mão de Satanás e do inferno, e tomou da mão de Satanás e diz, eu governo para todo sempre, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém, e as palmas para o Senhor nesta noite, Jesus é glorificado. Satanás, ele está comemorando muitas coisas antes do tempo. Talvez está comemorando a sua morte, a sua derrota, mas quero te dizer que aonde Jesus está, ainda que você morra, ressuscitará. Ainda que esteja no caixão, pula para fora, se Deus assim quiser. Deus tem o poder sobre a morte, através de Jesus o Nazareno, que está ressurreto, está vivo, tem poder nos céus e na terra. As palmas para Ele, creia. E a Bíblia fala que muitos ali foram justificados por Ele. Romanos capítulo 5, versículo 10, se não me falha a memória. Porque sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Diga, aleluia! Se não fosse Jesus, não haveria duas coisas. Não haveria a reconciliação e nem a justificação. Duas coisas que nós, seres humanos, temos que entender, que nós estamos aqui de passagem. Duas coisas temos que entender. A primeira, Jesus nos reconciliou com Deus, que havíamos perdido através de Adão. Toda geração ficou iníqua e cheia de maldade no coração, e afastaram de Deus por causa de Adão. Jesus veio para reconciliar o homem para com Deus, voltar à amizade. De Deus para o homem para Deus.
Jesus, quando reconcilia, também justifica. Ele vira e fala assim para o pastor Carlos, para o pastor Rogério, para os demais irmãos aqui, fala assim: diabo, você não toca, porque ele está justificado pelo meu sangue. Diabo, você não vai encostar a mão nele, nem nela, porque eles pertencem a mim. Escute bem o que eu vou dizer a você agora. Eliseu teve um problema de uma enfermidade e morreu, e foi sepultado. No túmulo de Eliseu morreu, mataram um soldado. Pegaram o soldado morto, jogaram no túmulo de Eliseu. Quando ele cai em cima do túmulo de Eliseu, o homem ressuscitou dos mortos. Para você ver que o diabo não pode tocar na sepultura do servo de Deus. Aleluia. O diabo não tem permissão para encostar na sepultura do servo de Deus. O diabo não tem poder para tocar em você, a não ser que o Senhor dê permissão. O importante, entendemos a Páscoa, que Jesus realmente sofreu ali naquela cruz por nós. Mas que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos, e o único que ressuscitou está vivo para todo sempre. A Bíblia nos fala que a morte não pôde vencê-lo. É aquele que vai vir lá em Apocalipse capítulo, vamos lá? Se não me falha a memória, capítulo 21, no capítulo 20, é aquele que vai vir montado no cavalo branco, aleluia, 21, Apocalipse capítulo 20 mesmo, capítulo 20, capítulo 20, versículo 11, vi um grande trono branco, estava sentado sobre ele cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriram-se os livros, abriu outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos para que eles haviam, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama a palavra de Deus, e seguiu os exércitos que havia no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua veste e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. As palmas para ele, digam aleluia. Anos atrás fui expulsar um demônio de uma pessoa, e o demônio não saía. Eu passava o azeite, não saía. Eu orava, não saía. Aí o Espírito Santo falou assim: lê Apocalipse 20, versículo 10 para o diabo. Aí eu falei, dentro do ouvido de Satanás, estava incorporado na pessoa. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quando eu falei esse versículo, o diabo tampou o ouvido. Eu não consigo ouvir isso, porque a Bíblia é a verdade. Satanás pode incorporar em quem for, se ouvir esta passagem bíblica, ele fica louco e tampa os ouvidos. Jesus está às portas para o dia do arrebatamento completo da igreja. Os sinais estão aí. Não vê quem não quer, mas quem tem o Espírito Santo está vendo os sinais, está percebendo os sinais, que o sacudir de Deus está fazendo em todas as nações. Deus está fazendo. As pessoas perguntam, por que Deus faz isso com os bons e os maus? Por que faz com os maus e os bons? Porque a Bíblia nos fala, por causa da natureza de Adão, muitos estão padecendo hoje. Mas Jesus, os que são salvos em Jesus Cristo, quem crê que Jesus Cristo é o Senhor e o confessa, passa a não ser mais criatura, mas passa a ser filho de Deus. E quem é filho de Deus, tem
a promessa de Deus da vida eterna. Qual a diferença que nós temos para o ímpio? A vida eterna. Qual a diferença que nós temos daqueles que não querem nada com Deus? A diferença é que Deus tem o melhor para nós. Deus tem a salvação. Porque o que mais importa nesta vida não é as coisas desta vida, mas é a vida eterna que está reservada para nós. Porque aqui tudo vai passar. Os homens podem gozar do melhor desta terra, ter o melhor da terra. Deus não proíbe o homem ter o melhor da terra, mas o homem que só vive por isto, ele é um homem frustrado. A natureza que só vive para a matéria é frustrada. O homem pode ter tudo, mas não tiver Deus, ele não tem nada. O homem pode ganhar tudo na vida, mas se não tiver o Espírito Santo, não tiver Jesus, ele não será salvo. A salvação só é em quem crê em Jesus como Filho do Deus Todo-Poderoso. E é o único que pode nos resgatar da maldição eterna e nos salvar para sempre. Jesus disse, na sua palavra, passarão os céus e a terra, mas não hão de passar sobre as minhas palavras. Reinos serão sacudidos, nações serão sacudidas, para entender que quem tem o governo de tudo é soberano Deus, Jesus Cristo. É através dele que alcançamos a salvação. A morte é um mistério. A morte é um mistério para nós, não conseguimos entender a morte, nem a medicina entende a morte, ninguém entende a morte. Muitos acham que é cortar uma pessoa, ela morrer, vai embora e desaparece para sempre. Não. A Bíblia fala que o crente, ele não vai morrer, ele vai passar desta vida para a vida eterna, onde a alma estará com o Senhor para sempre, onde poderemos gozar da alegria da salvação para todo sempre no Senhor, onde estaremos com Ele para sempre, sem dor, sem mágoa, sem sofrimento, sem tristezas, sem nada, só paz e gozo. E Jesus disse, seremos como os anjos no céu, estaremos com o Senhor, como os anjos no céu estão hoje, estaremos com Ele na plena harmonia e alegria. E qual o significado da Páscoa? Não é ovinho de chocolate, não é coelho nenhum, é Jesus Cristo Nazareno. Aquele que, único nome que é sobre todos os nomes. É o único nome que todo joelho vai dobrar, morto, vivo, quem está no céu, os anjos e principados, quem está na terra, os homens, as mulheres, quem está debaixo da terra, que talvez esteja no inferno, no Hades, aleluia, demônios, pessoas que foram para lá, todo joelho vai ter que curvar para Jesus, dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha pergunta para muitos é em vida, você vai dobrar o joelho hoje ou depois? Aleluia. O meu já dobrei há muitos anos para Ele, e dobro para Ele todos os dias, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor que salva. Não há atalhos para chegar, só Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se crer em Jesus, és salvo, se não crer, está condenado, a Bíblia diz. E nesta noite, fica esta palavra ao seu coração, Jesus ama você. Não desespere com o que está vivendo, não entre em depressão, não entre em angústia, não entre em tristeza, porque Ele está no comando da sua vida. Se você apenas entregar a sua vida para Ele, o mais Ele o fará. Esta é a confiança, esta é a fé que temos nele, que nada pode, a Bíblia fala em Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar apenas esta noite, a alegria pode vir ao amanhecer para você. Muita gente está vendo sol temporal hoje, mas não está vendo o sol da justiça amanhã brilhando para você. Jesus é o sol da justiça para aqueles que creem em seu nome. Alegre-se no seu Senhor e no seu Salvador. As palmas para glorificá-lo. Aleluia!